Sejam bem-vindos a mais um relatório de gestão do GGRC11, gerido pelas Agros Capital. Esse mês de julho foi um mês movimentado, né, Diego? Sem férias pra gente. Acho que é um mês que o pessoal costuma ter férias escolares, viajar. Aqui nas Agros, a gente correu bastante, né? Visitou muitos imóveis, um monte de coisa acontecendo e a gente trabalhou bastante para que nesse segundo semestre, né, a gente possa ter novidades interessantes aí para o cotista, tanto do portfólio atual quanto de outros negócios e assuntos aí que estão acontecendo, né? Exato. Bom, pessoal, a gente traz alguns comentários aí sobre as visitas. Esse mês, como o Pedro falou, foi bastante movimentado, né? Teve fato relevante, enfim, acho que tem bastante conteúdo legal aí. Vamos passar pelo relatório, então. Aqui no resumo, que a gente sempre fala um pouquinho, né? Os dividendos, então, esse mês foram de 95 centavos. Acho que é importante pontuar que a gente vinha distribuindo em torno de R$1, R$1,05 até no mês de junho, só que o primeiro semestre tem o recebimento antecipado Suzano, né, que sempre paga em janeiro o ano inteiro, e a gente acaba diluindo ao longo do semestre, distribuindo 95% do rendimento, né, então a gente acaba tendo um rendimento que foi impactado tanto por Suzano quanto por não recorrente. Esse segundo semestre ainda temos algum não recorrente, GFR continua pagando as parcelas, né? Então a gente ainda está com esse lucro sendo apurado todo mês e no decorrer do semestre iremos também distribuir esse não recorrente. Acho que esse é o ponto importante para comentar. Demais, a gente continua aí com uma liquidez boa no fundo, o valor patrimonial teve aquela queda do mês passado. Acho que não vale a pena falar disso agora, Diego, porque tem uma pergunta na sessão de perguntas e respostas, e aí a gente pode entrar um pouco mais no detalhe. A gente explicou bastante, né, no último relatório. Exato. Falou um bom tempo sobre isso, mas acho que algumas questões não ficaram tão claras, e aí na sessão de perguntas e respostas a gente entra novamente no tema e tira qualquer dúvida aí que ficou em relação ao valor patrimonial do fundo. Perfeito. Tá certo, pessoal? Então, como o Diego disse, esse mês muitas visitas, Covolan ainda soltou o relatório que tinha sido feito anteriormente, também o nosso comentário do gestor aqui. A gente soltou o fato relevante de expansão de Santa Cruz recentemente, foi agora dia 4. A gente tem feito, né, esse comentário também dos fatos relevantes, sempre buscando dar mais transparência, ter essa comunicação com o cotista, só que como foi muito perto agora do relatório, a gente aproveitou para fazer nessa mesma gravação aqui comentada tanto o relatório e já falar de Santa Cruz também, que é uma notícia importante aí, né, como o próprio nome diz, relevante para o fundo. Sobre os comentários iniciais, acho que vamos falar assim, o resumo, né, entre olhando o cenário externo e o cenário local, é que o Brasil iniciou o seu ciclo de afrouxamento aí da política monetária agora início de agosto, né, esse relatório é de julho, mas a gente já cita isso. Acho que julho foi um mês muito de expectativa, né, Diego? Então o mercado todo esperando aguardando, né, essa tão esperada início do ciclo de corte de juros, e tinha, enfim, aquele divisão de opiniões aí, se vai ser 0,25, 0,50, mas no final o importante era ter essa notícia, né, ela começou e mostra que o Brasil, como iniciou antes do que a maioria dos países, aí, principalmente os desenvolvidos, esse ciclo de aperto monetário, ele está sendo um dos primeiros a colher esses frutos. Então, acho que é uma questão importante de ser pontuada. O Banco Central teve uma atuação importante nisso, né, não cedeu a pressões aí políticas, levou, como tem que ser levado, né, uma atuação independente e o guardião da moeda, né, para deixar a nossa moeda protegida principalmente da inflação, e a gente deve colher agora os frutos disso nesse segundo semestre e talvez num período até mais longo, né? Então a gente entende que se não tiver nenhuma notícia, a gente chama, tem até um termo aí que você fala cisne negro, né? Que é nenhuma notícia que você não consegue prever. A gente está vendo que se não houver nenhuma notícia desse tipo, vamos falar assim, o céu tá de brigadeiro, né, Diego? O céu tá melhor, né? As notícias estão boas, enfim, a gente está vendo essa conjuntura toda aí do mercado, apontando para que, principalmente para o mercado imobiliário, a gente deve ter um novo ciclo, né, Diego, que é importante. A expectativa é de um ciclo de oportunidades, né, Pedro?
um ciclo virtuoso aí que a gente entende Exatamente. que pode ser de médio e longo prazo, né? Tem até uma pergunta, a gente fala na sessão de perguntas e respostas, que um cotista, eu não sei exatamente qual termo ele utiliza, mas como que a gestão vai se posicionar nesse momento positivo dos FIIs, né? E linkando com isso, acho que na verdade você se posiciona, né? O entendimento do ciclo imobiliário é importante, mas você se posiciona num ciclo de baixa, né? Uhum. O mais importante é você se preparar num ciclo de baixa para um ciclo de alta. Então, um ciclo de alta, você só consegue aproveitar oportunidades se num ciclo de baixa você trabalhou para isso, né? Então, acho que aqui do nosso lado, das Agros e do GGR, a gente trabalhou bastante nesse período aí turbulento da economia, né? Com muitos desafios, tanto do ponto de vista macroeconômico quanto do fundo, para chegar hoje numa inversão aí do ciclo e estar bem posicionado. Então, depois a gente fala um pouquinho dessa pergunta também. E o IFIX teve mais um mês de alta, o quarto mês consecutivo de alta. A gente recebeu, falando do fundo, recebeu a última parcela, não, tem mais duas, Diego, parcelas de GFR? Exatamente, vai até setembro. Até setembro. Tá, então temos agora em agosto e setembro duas parcelas de GFR, encerra o pagamento, o ativo sai da carteira, né? Então ele ainda consta na carteira porque não foi quitado, e GFR não estará mais em nosso portfólio, né? Exatamente, aí ele se consolida dentro de um ativo totalmente desinvestido, né? Até mesmo com a lavratura ali de escritura no mês de setembro. E a gente pode distribuir todos os lucros não recorrentes desse ativo. A base de cotistas do GGR atingiu um número de mais de 105 mil cotistas, a gente falou até no passado, que estava no relatório passado, estamos próximo dos 105 mil. Agradecemos novamente aí aos cotistas e, enfim, todos os que acompanham o nosso fundo, né, que ainda não é cotista, que venha a ser cotista, será muito bem-vindo. Vamos lá, Santa Cruz, Diego. Então, acho que esse é o principal assunto aqui que a gente tem para comentar, apesar de ter ocorrido agora início de agosto. A gente, obviamente, incluiu no relatório, porque é uma notícia importante e a gente não queria dividir ela entre fato relevante e relatório de gestão, né? Então, Santa Cruz, vou falar rapidamente do fato relevante. O Diego vai falar um pouquinho do ativo, como que é esse ativo, como que ele está hoje, da região, né, de Anápolis, onde ele está localizado, quais são as perspectivas, né, de futuras aí, tanto para a região quanto para a empresa naquele local. E aí eu acho que o cotista consegue entender um pouquinho melhor o que isso representa, né? Falando de Santa Cruz, líder de mercado, é uma grande empresa, muito maior do que a segunda colocada entre as distribuidoras, né? E mais importante do que ser uma grande empresa, ela é muito bem gerida, né, Diego? A gente acompanha Santa Cruz há algum tempo, né? Ela já está em nosso portfólio, uma empresa super organizada, sem ou com muito pouco alavancagem, né? Que é muito importante nesse segmento. Exato. Eles têm pouca alavancagem, são organizados e têm uma rede de distribuição muito forte no país, né? Então são mais de 32 centros de distribuição pelo país, atendem mais de 60 mil farmácias. Então acho que é aquele tipo de inquilino que todo mundo quer ter. O GGR já tinha ele em carteira, e qual que foi o nosso trabalho aqui? Foi, além de manter o inquilino, fazer essa expansão para ele, né? E com isso, renovar o contrato antecipadamente. Esse acho que é o grande objetivo. Com isso, acho que é importante dizer, Diego, a gente não é só porque ele era nosso inquilino que o negócio chegou para a gente de mão beijada. A Santa Cruz, como uma grande empresa que busca sempre o melhor para ela fez uma concorrência, né? A gente participou de uma concorrência. Ela chamou outros players, outros fundos aí relevantes do mercado, porque, obviamente, se ela conseguisse um negócio melhor, ela esperaria vencer o contrato que vence daqui a 2 anos, é isso? Isso mesmo, 2025. 2025 teria o vencimento do contrato e ela provavelmente não renovaria. O nosso trabalho aqui foi se aproximar da empresa, participar, né, com todas as armas que a gente tinha para levar a concorrência e, com isso, poder oferecer o que a empresa tinha de melhor. Pô, ela já estava no nosso terreno, né? A gente já tem no próprio terreno uma área de expansão. O Diego vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente utilizou tudo isso para ser competitivo e, mesmo assim, conseguir um bom negócio para o fundo, né? Aquele jogo do ganha-ganha. Bom para a empresa, bom para o fundo.
Logo mais, a gente está esperando ainda algumas condições precedentes do contrato. A gente deve divulgar os valores de locação que vão ser atualizados, né, para quanto que vai o valor de locação. O valor de investimento projetado é de até 110 milhões se a gente realizar as 3 fases do projeto, né, levando o CD de atualmente 10 mil metros aproximadamente para 40 mil metros. E com isso, né, a gente vai ter um cap da operação, que é sempre aquela pergunta do cotista. A gente deve divulgar isso logo, a gente não divulgou ainda, porque tem um MOU assinado com cláusulas de confidencialidade, é sempre importante colocar, né? Às vezes o cotista fala, pô, não divulgou tudo, não é porque a gente não quer, você tem cláusulas de confidencialidade, você tem informações ainda que estão sendo cumpridas, né, para que a operação se concretize de fato, e com isso a gente está aguardando isso para divulgar e dar mais informação, né? A gente quer ser transparente como sempre, mostrar o que essa operação vai gerar de cap para o fundo, mas são notícias que acho que o cotista vai se surpreender, né, Diego? Vai. A ideia, pessoal, é não só trazer informações financeiras do contrato ali, né, dentro do possível, mas também trazer bastante informação sobre o projeto, acompanhamento desse projeto, né, porque tem todo um desenvolvimento ali. Exato. Mas acho que assim, o resultado desse trabalho, Pedro, mostra bastante qualidade no ativo, porque a Santa Cruz, óbvio, ela busca o que tem de melhor para operar, né? Uma localização importantíssima, né? Lembrando que, pô, Anápolis, ele vai fazer a ligação ali Centro-Oeste, ou até mesmo vai mandar muito material aqui para São Paulo também, né? Enfim, o imóvel está do lado do aeroporto, do lado de Porto Seco, numa região que vem numa crescente, e não é só as agros falando isso, mas o próprio poder municipal, os players estão procurando cada vez mais essa região, né? No entanto, pô, a região passa por uma formatação de plano diretor, com alguns fomentos, uma série de benefícios ali para a região, né, para que eles possam crescer cada vez mais. E a gente conseguiu ser muito competitivo nisso, né? Como você falou, assim, teve uma concorrência, mas tendo ali a empresa já instalada no terreno e possibilidade de crescimento, nos colocou os passos na frente. Claro, tudo isso não foi do dia para a noite, pessoal. É muito desse trabalho de acompanhamento, de visitar, de entender as necessidades desse cliente, desse locatário, para que a gente possa propor e trabalhar aí a 4, 6 mãos com ele. Tá? Isso é importante o que o Diego falou, a gente vem negociando com a empresa desde o final do ano passado, então são meses aí para você dar uma notícia dessa, não é do dia para a noite, né, Diego? Às vezes as pessoas olham e falam, pô, conseguiu realizar isso agora no momento que melhorou a economia e tal. É claro que as coisas contribuem, mas a gente vem numa negociação com a empresa desde o final do ano passado para tentar chegar nesse acordo. Outra coisa que é legal você falar, Diego, é que o complexo de Anápolis passa a ser importante, porque a gente tem Hering, né, Santa Cruz e agora a expansão de Santa Cruz. Então, é um complexo importante para o fundo ali, né? Cada vez mais, assim, esse complexo se torna mais concorrido, né? Porque vamos imaginar que esse complexo está sendo adensado cada vez mais, né? A Santa Cruz já conseguiu visualizar essa importância e está querendo crescer suas atividades. Hoje, pessoal, no próprio imóvel que a Santa Cruz ocupa, né, ali nesse terreno, já existe uma área prevista de ampliação, né? E o que a gente conseguiu construir com eles? Uma ampliação maior até do que cabe ali no terreno. Exato. Então, a gente acaba utilizando desse espaço que já estava dedicado para uma ampliação, conseguiu desenvolver um projeto bacana, onde acaba pegando o terreno ao lado, né? A expansão de terreno também, né? Exatamente, a gente cresce o tamanho do terreno, cresce em ABL, né? E é algo que, para a gente é muito importante, porque a gente, no fim do dia, acaba mexendo em valor de locação, em prazo, enfim. De novo, pessoal, daqui a pouco a gente vai trazer essas informações no detalhe para vocês, tá? Fideliza cada vez mais esse cliente, traz mais qualidade para os ativos, é um momento de oportunidade de trazer algumas atualizações ali para o imóvel, não que seja um imóvel desatualizado, né? Muito pelo contrário, é um imóvel tido como AAA hoje, tá, Pedro? Pé direito 12 livre, sprinkler, ele tem ainda até algumas, vamos dizer assim,
algumas características acima aí do que você vê em alguns armazéns. Lembrando que a Santa Cruz trabalha com medicamentos, né? Então, existe algumas exigências ali sanitárias da operação em si que, cara, coloca esse imóvel num patamar talvez até um pouco acima. E acho que legal de falar, Diego, o cotista, né, sempre quem acompanha os fundos, né, ainda mais com contratos atípicos, sempre se preocupa quando vai vencer o contrato. Nesse caso, o contrato estava vencendo em 2 anos, mas aí você dá uma notícia melhor, ao invés de negociar uma renovação, né, você faz uma expansão também. Exatamente. Então, primeira vez que o fundo faz esse tipo de operação, importante pontuar, né? Perfeito. Não tinha feito nenhuma operação desse tipo, vai ser um desenvolvimento raiz que a gente fala, né, Diego? Aquele desenvolvimento feito pelo fundo, não é que a gente está comprando um ativo que está sendo desenvolvido por outro fundo e a gente já vai pegar um cap comprimido, né? A gente está bebendo d'água limpa nesse ativo, fazendo desenvolvimento do zero ali, raiz mesmo, né? E surfando esse ganho para o fundo. Perfeito. É muito legal de comentar isso. Não só a locação, Pedro, mas o ganho de patrimônio, né? Sim. Porque a gente, de novo, acaba entrando ali no desenvolvimento, a construção mesmo desse ativo a custo. E você tem todo o ganho depois de valorização mercadológica, da própria acroada, vamos dizer assim, do valor de locação, que traz bastante ganho aí para o fundo também, né? Com certeza, isso é uma coisa legal de falar. E assim, tem muitas gestoras no mercado, né? Não vou julgar isso se é certo ou não, mas que tem fundos de desenvolvimento e fundos de renda. E eventualmente ele desenvolve um ativo como esse no desenvolvimento e depois o fundo de renda compra já com o cap mais baixo, né? Aqui não, o GGR está fazendo o desenvolvimento dentro dele, né? Todo o ganho vai estar para o fundo e para os cotistas, né? Então essa informação acho que é relevante. Estamos assim super empolgados em entregar esse projeto, em avançar com ele, né? E entregar ele para a empresa o quanto antes. O quanto antes mesmo, pessoal. Então, assim, já tem uma série de trabalhos em andamento, aí agora, logo mais a gente traz isso para vocês, vamos ter acompanhamento, inclusive Santa Cruz foi um dos imóveis que nós visitamos agora no mês de julho, tá, Pedro? O complexo ali de Anápolis, né? Pegando Santa Cruz, Hering, aproveitamos Sepalgo em Aparecida de Goiânia e fizemos também Ambev em Itajaí, tá? Legal. Bom, vou até aproveitar então, Pedro, falar um pouquinho aqui sobre as visitas. Esses ativos, a gente acredita que, cara, só tende a valorizar pela região, pela importância que tem para as companhias, tanto Hering quanto Santa Cruz. Assim, nas visitas a gente pôde identificar realmente um volume muito grande de atividade das duas companhias, tá? Santa Cruz nem se fala, né? Não é à toa que, estamos indo para a ampliação. O CD está cheio, né? Não tem mais espaço. Exatamente. Hering, na mesma tocada, assim, funcionando muito bem ali, todo esse fluxo interno logístico, entrada e saída de caminhões, estava bastante intenso, viu, Pedro? Que legal. Bastante intenso mesmo. E, pessoal, a gente precisa elogiar também, tanto Hering quanto Santa Cruz ali, o nível de cuidado com o imóvel também, assim, foram pouquíssimos pontos, coisa rotineira, assim, um outro ponto de infiltração com uma necessidade de substituição de um selante, nada grave, nada que comprometa a atividade, muito pelo contrário. E esse bate-bola com a equipe de engenharia das agros foi importante para deixar a equipe de manutenção também das duas ali alinhadas ali com esse tipo de reparo que precisa ser feito. Muito pontual, né? Não é nada que vai travar a operação, nada disso, muito pelo contrário. As empresas estão indo muito bem aí. Tá? Olhando assim as visitas do mês, né? O que chama atenção também, Diego? Que a gente sempre fala, né, que o GGR ele busca imóveis bem localizados, em localizações estratégicas e em alguns polos que não são, às vezes, tão explorados aqui, vamos falar pela Faria Lima, só que você vê lá Anápolis, Hering e Santa Cruz. Itajaí, que é outro polo, né, que a gente, toda vez que visita, fica impressionado com a pujança da região, como está crescendo, como está desenvolvendo. E estamos também com um inquilino lá que é Ambev, num galpão que também vive, né, cheio, né, nunca tem espaço também.
Exatamente, pessoal. Assim, se a gente for comparar, inclusive, pô, nessa nossa visita de Itajaí, a gente conseguiu identificar, inclusive, alguns novos vizinhos já surgindo, viu, Pedro? Uhum. Projetos novos acontecendo ali, ou seja, a região ela vem crescendo, ela vem sendo cada vez mais demandada, vacância baixíssima, baixíssima mesmo, tá? E tem espaço para expansão, né? Apesar de não ter nada acordado com a empresa ainda, né? Perfeito. São coisas que nem, não temos nenhuma notícia para dar nesse momento, mas Itajaí tem espaço para expansão, né? Tem espaço para expansão, tem espaço ainda para um crescimento da companhia como um todo, tá? Uhum. E Cepalgo também, Pedro. Cepalgo ali, a também. Aparecida de Goiânia é uma região, a hora que a gente olha até as fotos, depois a gente vai disponibilizar para vocês o relatório de acompanhamento aí completo, tá? Você vê um crescimento muito grande, até o que a gente vê no relatório em imagens aqui, o que você vê de área ali é área de ampliação mesmo. Dá para ver que tem área de Cepalgo. ampliação pela foto já, né? Exato. E no relatório a gente está identificando toda vez esses espaços para deixar o cotista bem alinhado do que tem ali ainda já dentro mesmo do terreno, do fundo aí, atual, né? de possibilidade de ampliação, de melhoria, enfim, agregar, pessoal, para a atividade desse locatário, para que esse cara ele possa ser cada vez mais ter uma operação cada vez mais otimizada e cada vez mais eficiente. A gente é parceiro sempre do inquilino, né? Então essa parceria que é importante para você estar acompanhando o crescimento dele e identificando, antes mesmo dele até, Sim. essa possibilidade de expandir, melhorar, fazer alguma benfeitoria, né? Então acho que isso é o legal e esses relatórios contribuem muito para isso, dão muita matéria-prima para a gente e para o cotista é uma oportunidade dele visualizar como é que está o imóvel, as manutenções, o que está sendo feito, o que não está, então é muito legal isso. E acaba eliminando muita zona cinzenta, né? Que eu digo, Pedro, às vezes é dúvida, equipe de manutenção nova, não tem, com quem que eu falo, como que eu falo? Não, nossa equipe, ela tem um processo muito bem desenhado de como fazer a abordagem da equipe de manutenção preventivo-corretiva do locatário, instruir ele com todo esse trabalho, mostrar para ele ali que tem possibilidades de crescimento, às vezes tem uma melhoria que dá para fazer, que dá para mexer na operação de forma positiva, né? Uhum. E às vezes quem está ali muito focado na operação acaba passando batido. Então isso é bastante importante pretendemos aí cada vez mais intensificar as visitas dos ativos, tá? Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Passando aqui então pelas perguntas e respostas, tá? Vamos ali para a pergunta 1, Pedro. Bom, no caso com o incêndio do imóvel de Covolan, a quem cabe o custo de reforma, né? E aí ao locatário, ao locador, todos os imóveis possuem seguro de incêndio? Bom, é o seguinte, pessoal. No caso ali de Covolan, ou de qualquer outro imóvel, enfim, a gente sim exige dos locatários o seguro patrimonial, tá? Está no contrato, né? Exatamente. E no eventual problema, assim, deu muito, não sei, aconteceu alguma coisa onde a seguradora não faça a cobertura, né? Isso é uma responsabilidade do locatário arcar com esses reparos, tá? Então, assim, no caso de Covolan, a seguradora já fez o pagamento da indenização, a gente está já no período de reconstrução, inclusive muito bem avançado, logo mais a gente vai trazer aqui para vocês mais uma atualização de lá da Quando que está previsto para acabar a obra, Diego? Pedro, ela está previsto para acabar novembro agora de 2023, mas tudo indica que a gente vai conseguir antecipar. Tem um trabalho muito forte sendo feito com a construtora, com a própria Covolan, para que possa ser liberada essa área o quanto antes. E aí a gente tem aquela margem de gordura ainda, né? Se estourar um pouquinho a obra, a seguradora até reembolsa até um limite X, né? Exatamente. A gente tem essa margem ainda para conseguir finalizar a obra dentro de um padrão legal. Exatamente. Não que a gente não tenha tomado todos os cuidados, tá, pessoal? Assim, o contrato PMG, estamos lá monitorando dia a dia os trabalhos da construtora, batendo muito em cima de cronograma, o que está sendo desembolsado, o que está sendo feito para realmente a coisa acontecer e a empresa voltar a operar, tá? Então,
respondendo, todos os imóveis, sim, a gente exige seguro patrimonial. Um ponto que a gente sempre coloca aqui nas nas lives, nos nossos vídeos, é um ponto bastante importante que a gente pede na cobertura, Pedro, do seguro patrimonial, é um período ali de indenização do aluguel, tá? No período de reconstrução. E vai no checklist, né? Toda visita ao imóvel tem também essa parte documental, né? Então, como está o alvará, como está o seguro, como está o vencimento do seguro, né? Tudo isso também, a equipe de engenharia checa isso. Se tiver algum problema, a gente entra em contato com o inquilino, se for o caso, notifica e pede para ser regularizado. Exatamente. Bom, pergunta 2. Como que o fundo pretende pagar pela ampliação de Santa Cruz e se o caixa hoje é suficiente, já que a gente tem uma obrigação de pagar o finalzinho do imóvel Americanas com a HGLG, com aquela renegociação que foi feita, né? Então a gente tem 30 milhões para serem pagos até o final do ano, o recurso está em caixa, a gente não tem problema com o recurso, e temos ainda alguma sobra de caixa ali que possibilita algum outro investimento a ser feito. É importante pontuar, Santa Cruz, o acordo para ampliação, ele é faseado, né, Diego? Perfeito. A gente fez em fase justamente para dar um pouco mais de fôlego para o caixa e condições precedentes, porque obviamente caso você não tenha o recurso ou tenha algum problema, você acaba tendo que renegociar isso, né? Então, o fundo tem isso atualmente em caixa, ele tem um pedaço inicial do valor para começar a expansão, né? E a gente vai precisar de novos recursos para finalizar toda essa expansão, né? Todas essas fases aí que tem para acontecer. Não é um período tão longo a gente não fazia em um período tão longo, tá? Então, assim, se a gente quiser realmente fazer toda a expansão, nós vamos buscar a melhor forma de financiar isso e o objetivo é claro que tenha o CD no maior ABL possível para atender o inquilino da forma que ele quer, né? Como o fundo buscará se destacar? Essa é a pergunta que a gente falou no começo, né? Com essa crescente melhora no mercado de FIIs. Então, é o que a gente falou no começo. A gestão trabalhou bastante nos últimos tempos, não vai trabalhar, o mercado está melhorando, vamos trabalhar mais agora. Né? A gente vai trabalhar mais ainda, mas o trabalho duro, que é um trabalho de resiliência, né? Você faz nos períodos ruins da economia. Então, a gente trabalhou bastante para deixar o fundo numa situação mais confortável, bem posicionado, para que agora, no momento, talvez, de uma expansão, de um ciclo positivo, né? Porque a gente sabe que o ciclo imobiliário, a gente só sabe que o mercado imobiliário tem ciclos. E você tem que ter uma leitura do ciclo para saber que quando você tem ciclos positivos, você tem que aproveitar também, seja para comprar, seja para vender, né? E a gente acredita que está bem posicionado e temos aí uma diferenciação tanto em originação de negócio, execução de equipe, agilidade. Às vezes o fato de ser uma casa menor, com uma equipe bem azeitada, possibilita que você seja ágil, né? E casas maiores, às vezes, não tem tanta agilidade. E transparência, que é o que a gente tem buscado melhorar a cada dia com o cotista. É o que a gente pode falar, né, Pedro? Assim, esse é o nosso dia a dia, pessoal. Exato. É isso, assim, a gente acorda, vai dormir com a missão muito bem definida, né? Pô, a gente quer atender os nossos locatários, a gente quer trazer ativos bons e ativos onde a gente pensa a longo prazo, não a curtíssimo prazo, né? Para trazer esse ganho aqui para o cotista do GGRC11. Exato. Pergunta 4, né? Ela entra um pouco numa questão mais jurídica. Devia ter chamado a Ana aqui para responder, mas a gente responde ela. Então, como andam os processos de Covolan e Aetra? Pessoal, Covolan e Aetra, para quem não está muito lembrado, Covolan, a gente tem os valores em atraso antes do reperfilamento, que somam mais ou menos 11 milhões de reais, que estão em execução contra os fiadores. Então a gente vem, enfim, tem um detalhamento aí na resposta de como está o andamento, né? A gente tem buscado outros bens, tem feito penhora, tem citado, tem feito tudo que pode ser feito para conseguir reaver esses valores e a gente tem expectativa de em breve ter alguma notícia sobre isso. A Etra foi na fase da pandemia ainda, a empresa ela parcelou os aluguéis, né, Diego, e deixou a multa e juros em aberto. Então ela só parcelou o aluguel sem multa e juros, né? E entrou-se numa discussão com o fundo porque era um valor relevante, na época algo em torno de 500 mil reais, né, que somava. Perfeito. Hoje deve estar até mais alto. Então, somando isso, o fundo tem
valores aí em discussão, né, que a gente espera reaver pelo menos uma parte relevante deles e quando eles entrarem vão ser distribuídos como receitas não recorrentes para o cotista, tá? A gente não conta com isso, mas briga por ele, né? Porque Claro. é briga de fato num processo, porque são recursos importantes aí para que quando e se entrarem, o cotista receba um rendimento extra. Os planos da gestora para diversificação e crescimento. Bom, eu tenho vindo com o Diego aqui nos últimos meses, né, comentando esse relatório, e a gente tem falado sempre, batendo essa tecla. Estamos buscando expansão via os atuais inquilinos, né? Tivemos essa notícia de Santa Cruz agora para corroborar essa nossa tese. Aquisição de ativos que tenham bons inquilinos, então estamos trabalhando, e não é de hoje, também de novo, né? Nos últimos meses, aí, desde o final do ano passado, mais início desse ano, quando resolvemos a Americana, a gente vem trabalhando forte em pipeline, né? Buscando bons ativos, né? Um outro pilar aí do crescimento e diversificação do fundo é que a gente consiga fazer essa reciclagem do portfólio, né? Então a gente vendeu ativos muito em função de obrigações, mas agora que a situação do fundo está um pouco mais confortável, a gente pode vender ativos para gerar ganho, né? Para fazer uma reciclagem mesmo que ofereça uma relação aí risco-retorno melhor para o fundo, né? Então acho que é importante pontuar isso. E outra questão que era número 3, mas vou falar por último, que era super importante, Diego, é a gente buscar diluir, né, os grandes ativos ou inquilinos do fundo. Então, por exemplo, a Americanas e a Ambev tem uma representatividade grande hoje na receita e a gente com expansões, com crescimento, com reciclagem, com esse reposicionamento do portfólio, a gente vai buscar diminuir a importância, porque um portfólio, a diversificação justamente diminui o risco do portfólio, né? E é isso que a gente busca com esse posicionamento. Perfeito. Pergunta 6, a tal do VP, Diego. Queda do VP foi proposital? A gestão tem alguma gerência sobre isso? Acho que era ingerência, mas o tombo foi muito grande, de 125 para 103,86. Bom, a gente falou bastante sobre isso no relatório passado. O Diego explicou no detalhe qual que é o trabalho dos auditores, né, dos laudistas que fazem, os peritos que fazem esses laudos, como é que eles chegaram nesse valor, né? Teve uma questão de método, então, olhando pelo método evolutivo, nosso patrimônio foi para 1 bi 300, mais ou menos isso, só que pelo método do fluxo de caixa descontado, que você tem um peso grande na taxa de desconto, né? Ele caiu. E os peritos entenderam que esse era o método que deveria ser utilizado para os ativos. Perfeito. Lembrando, essas empresas, Diego, já eram as mesmas empresas do ano passado. A gente não mudou. Exatamente. Né? Não teve mudança. São os mesmos peritos, tá, pessoal? Que já fizeram a avaliação passada e fizeram essa de novo. Né? Exatamente. O administrador nosso. Então, assim, a gestão, primeira coisa, se a gente tem alguma influência sobre isso, né? Zero. O que a gestão tem que fazer tá aqui as informações do ativo, as informações do contrato, e ela só pode corrigir alguma coisa técnica. Por exemplo, era 10 mil reais de ABL, ele colocou 8. A gente pode ir lá e falar, essa área está errada, o prazo do contrato é de 5 anos, o perito colocou um outro prazo. Estou dando exemplos aqui, né? Perfeito. Isso a gente pode ir lá e corrigir. Mas a gente não pode ir lá e falar, não concordamos com o seu método, perito, mude o seu método. Ele é independente, ele tem essa supervisão de administrador, de auditoria. Então, assim, a gestão não tem influência nenhuma sobre isso. A cota caiu porque sofreu muita influência aí de venda de ativos também. A gente distribuiu o lucro. Então, o cotista, quando recebe um lucro não recorrente de venda, ele tem que entender que esse valor saiu do patrimônio do fundo. Perfeito. Você tinha um lucro represado, por exemplo, você tinha 5 milhões de lucro. Você pegou esse dinheiro e distribuiu para o cotista. Vai cair o patrimonial. Você tem essa questão de taxa. Taxas mais altas, alguns inquilinos tiveram um componente de risco maior e o valor caiu. Nossa opinião, se a gente não concorda com o método ou com a premissa utilizada, é uma opinião nossa, né, que não vai ser usada para questionar o laudo, questionar a auditoria, porque você tem que respeitar o que cada player aí tem de trabalho, né? Você não pode ir lá e falar que não concorda. A gente pode até não concordar, mas o trabalho do perito é independente e a gente tem que respeitar.
Exatamente. E esses laudos, pessoal, eles seguem uma série de critérios normativos, tá? E aí, assim, a gente em breve vai estar disponibilizando para vocês esses relatórios na íntegra, tá? Não tem... A gente segue a mesma linha de transparência que a gente sempre teve com vocês, de fornecer esse laudo, não só na aquisição, mas também a evolução dele aí ao longo aí de cada ano fiscal. Provavelmente outubro, a auditoria finalizou, né? Perfeito. A PwC vai finalizar a auditoria do fundo e assim que finaliza a gente disponibiliza os laudos, provavelmente outubro, se nada atrasar. Agora, isso não quer dizer que o valor patrimonial caiu, que a gente entenda que esse é o valor de mercado da cota, né? Longe disso, a gente acha que tem muito valor aí represado no fundo e novos negócios, como por exemplo Santa Cruz, devem no prazo aí. E o patrimonial tem isso, né? Você faz um negócio agora, esse negócio só vai se refletir na próxima avaliação. Então, se a gente fez um negócio importante para o fundo, que vai capturar um ganho de desenvolvimento, um ganho de qualquer outra coisa que vai ser feito ao longo do tempo, você só tem esse efeito lá na frente, né? Ele não é marcado. Por isso que o preço de mercado acaba sendo o que vale, né? Porque ele é marcado diariamente na tua tela. Ele não é imediato, né, Pedro? Ele, na verdade, ele é até atrasado, né? Porque ele não é estático, né? Ele é estático, ele não faz a projeção ou enxerga, por exemplo, a gente acabou de ter uma redução de taxa de juros. Nessa avaliação que passou, não teve essa projeção que teria essa redução, ou até mesmo que teria uma ampliação em Santa Cruz, enfim. Então, é coisas que a gente, óbvio, está atento, né? Mas isso a gente acaba refletindo aí no próximo ano fiscal. Exato. Então, assim, o valor patrimonial é estático, o valor de mercado é dinâmico. Essa é a diferença. Não deixamos de respeitar essa métrica, a gente entende que é uma métrica importante, né, uma base, mas não quer dizer que é a realidade. Agora, o resultado disso, esse valor, a gestora respeita totalmente, pode não concordar talvez, mas respeita totalmente e não tem nenhuma ingerência sobre isso. Deixar isso claro novamente, né, Diego? Perfeito, exatamente, pessoal. Bom, acho que em relação às perguntas eram essas. O dividend yield do fundo, como a gente comentou no início, foi de 0,95, caiu um pouco, muito em função do que a gente comentou já de Suzano, não recorrente, ainda temos alguma coisa. Se você olhar o DRE, eu acho que o cotista consegue ter essa visão, né? Você pode ver que o resultado ordinário do fundo até em julho, Diego, ele foi maior do que em junho. A gente teve um resultado melhor, apesar de junho você ter distribuído 1,05. Porque a gente distribuiu um não recorrente mais alto, tinha o caixa acumulado do primeiro semestre de Suzano em não recorrente e a gente usou no último mês. Então muitas vezes você deixa acumular porque acabam tendo, por exemplo, o Covolan pagou um seguro que a gente não estava esperando. Né? Muitas vezes a gestão do caixa é feita para não ter surpresas, e aí no final do semestre você tem um acúmulo positivo, você pega e distribui o residual, e muitas vezes no finalzinho do semestre tem um incremento. Né? Então foi isso que aconteceu em junho, a gente distribuiu todo o saldo necessário para atingir 95% dos rendimentos, no mínimo, mas foi isso que a gente distribuiu. Para atender a regulamentação, tá, pessoal? Exatamente. E chegou no 1,05. Esse semestre a gente vai trabalhar para ter aí também um nível de rendimento saudável, né? A gente não pode nunca ser irresponsável com isso, a gente tem que respeitar até toda essa questão regulatória, mas esperamos aí ter em breves notícias aí que agradem os cotistas. Alguns dos pontos bastante positivos do GGR, Pedro, até o nível de alavancagem que o fundo possui, né? Muito baixo. Né? É baixo e o perfil mesmo do fundo em ter alavancagem baixa ou até mesmo não ter alavancagem, isso é muito positivo para o cotista, né? Claro. Inclusive a alavancagem a gente já discutiu, né? A gente tem uma alavancagem baixa, mas a nossa vontade aqui como gestão do fundo é deixar o fundo com zero alavancagem, né? A gente tentou no final do ano passado uma emissão para acabar de pagar o ativo Americanas e quitar o CRI, pré-pagar o CRI. Não conseguimos captar todo o montante, então a gente vem carregando essa alavancagem, que assim que possível a gente deve pré-pagar e deixar o fundo com zero alavancagem, né? Bom, acho que é isso, ficamos por aqui. Qualquer dúvida que o cotista tenha, pode... A gente abriu no mês passado, legal colocar isso, uma sessão, né, nas mídias sociais aí da gestora,
de perguntas sobre o relatório, porque ao final do relatório, muitas vezes o cotista tem dúvidas. Então, pode perguntar, a gente vai abrir novamente esse canal para você. No canal do YouTube, tem muitos comentários também no relatório. Às vezes a gente não consegue acompanhar todos aí no mesmo momento, mas a gente sempre faz esse trabalho de ler os comentários. Se tiver perguntas lá, a gente responde depois. Então, pessoal, estamos abertos aí para responder qualquer coisa que não tenha ficado claro aqui na nossa gravação. É muito importante essa interação, tá, pessoal? E a gente, tem o maior prazer do mundo em responder, esclarecer para vocês. Fiquem realmente à vontade aqui para entrar em contato com o RI, mandar suas perguntas, que a gente tenta até trazer, às vezes pode ser até a dúvida de mais de um cotista, a gente traz até aqui no relatório, né? Mas para manter justamente essa relação de transparência e não carregar dúvidas aí a respeito do fundo, sobre a gestão. Bom, estamos aqui realmente à disposição. Obrigado, pessoal. Até a próxima.